Vamos lá para a terceira questão, tá certo? Então, na terceira questão que ele está pedindo, para eliminar os parênteses e calcular. Então, para poder eliminar os parênteses, a gente tem que ver quem está fora dos parênteses, tá? Então, para poder eliminar os parênteses, se for um sinal de mais, ele só repete o sinal de quem está dentro. Então, olha só. Aqui na frente tem nada, né? Então, a gente só repete o número, tá? Então, fica menos 34. E aqui tem o mais. Então, o mais ele repete o sinal de quem está dentro. Então, fica mais 12. E aqui é só resolver normalmente a operação. Então, ó, menos 34. Então, números diferentes, ó, sinais diferentes, a gente subtrai. Lembra da regra, tá? Subtrai. Então, subtrai. 4 menos 2 dá 2. 3 menos 1, 2, tá? Então, ó, 34 menos 12 dá 22, tá? Então, o sinal vai ficar negativo. Então, menos 22, ok? Então, a primeira letra A é isso aqui. A letra B, ele está falando o quê? Mesma coisa, tá? Então, a gente vai repetir o sinal. E agora a gente vai retirar o sinal de quem está dentro. Mesma coisa, a gente vai repetir o número. Independente se o número aqui for positivo ou negativo, tá, gente? Se o mais for quem está fora, o sinal de dentro vai se manter, tá? Então a gente mantém. E agora é só subtrair e repetir o sinal do maior. Então, olha, 84 menos 84. Só que, ó, 4 menos 4 dá 0, 8 menos 8 dá 0. Então o número vai ficar 0. E 0 não tem sinal. Então, não precisa repetir sinal de número nenhum. Então, olha, isso aqui, ó, quando a gente soma números opostos, lembra que são números opostos, tá? Isso aqui são números opostos. Um é positivo, outro é negativo, é o mesmo número. Então, são opostos na reta, lembra lá da retinha? Então, como eles são opostos e somados, eles se anulam, tá? Então, os números opostos somados, eles ficam nulos. Eles se anulam, dá 0. Eles se encontram no meio da reta, certo? Então, dá 0. Agora, tem nenhuma questão aí na terceira que tenha um número negativo. Mas o que acontece se tiver tiver um menos aí? Se a gente vai subtraindo, a gente somando. Na terceira não tem nenhuma desse tipo, mas pode acontecer, tá? Então o que acontece? Esse menos aqui, ele inverte o sinal de quem está dentro. Ele troca o sinal de quem está dentro. Então o que acontece? Nesse exemplo que eu coloquei, ó, números opostos também, tá vendo? Então, nos opostos, quando a gente soma, ele não se anula. E se a gente vai subtraindo eles? Vamos ver. Então, ó, mais 5. Agora eu estou subtraindo. Só que quando eu subtraio, eu inverto o número de quem está dentro, lembra? Então, o menos que estava aqui fica positivo. Porque esse menos aqui está invertendo o sinal. Ele inverte, tá? Então, ele fica positivo. Então, ele fica mais 5. Tá? Então, quando ele fica invertido, então ele fica 10, né? A gente vai somar os dois agora. Aqui, ó. Soma e repete o sinal. Então, 5 mais 5, 10. O sinal é positivo. 10. E agora, nesse caso aqui? Nesse caso, número negativo também. Então, ó, mais 5. E agora eu estou invertendo o sinal do mais, ó. Ele vai inverter de novo. Então, inverte. Tá? Então, quando ele inverter, ele vai ficar negativo. Então vai ficar menos 5. E agora eu tenho a mesma regra, números opostos. Então, quando eu subtraio o 5 menos 5, 5 positivo com 5 negativo fica 0. Não é isso? Então, o 0 não tem sinal, fica 0. Essa daqui foi a resolução da terceira questão, mas a gente vai resolver agora a quarta questão, tá? Na quarta questão é um textinho, então eu vou ler o texto com vocês e a gente vai resolver colocando as informações aqui no texto. Então dá para responder tudo no mesmo vídeo. Então vamos lá para o texto. Tá? O que o texto diz? Eu tinha um saldo negativo de 520 no banco, tá? Tem um saldo negativo de 520 no banco. Depositei 810 e paguei com cheques as seguintes contas: aluguel 440, supermercado 180. Depois de descontar os cheques, qual será o meu saldo? Então, bora conferir aí a quarta questão, quanto vai ficar. Anota todas as informações que a questão dá, tá? Anota todas as informações que a questão dá. Então, primeira coisa, qual era o saldo dela? Era um saldo negativo, então ela tinha menos, saldo negativo de menos 520. Então, ela tinha um número negativo, menos 520. Então, ela tinha menos 520 reais no banco. Aí, ela foi e depositou. Se ela depositou um número positivo, ela botou o dinheiro lá. Então, ela tem agora mais 810, tá? Só estou colocando informações aqui. Só quero colocar os números que ela fez. Então, ó, mais 810. Tá? Isso aqui foi o que ela colocou depois. E aí ela pagou.
Ela pagou com o quê? Ela pagou com os cheques as seguintes contas. Então, ó, se ela pagou, ela retirou esse dinheiro de lá da conta, né? Ela retirou esse dinheiro da conta. Então, o que eu posso fazer? Vou retirar esse dinheiro da conta, tá? Então, fica negativo também. Mas se você não quiser fazer assim, a gente pode primeiro descobrir qual vai ser o saldo dela nesse momento e subtrair o dinheiro das contas, tá? Então, vamos lá. A gente pode fazer primeiro isso aqui e depois subtrair o dinheiro da conta. Mas vamos anotar logo tudo. Então, aluguel. Aluguel foi R$ 440. Então, menos 440, que foi o dinheiro do aluguel dela, tá? Que ela pagou. Então, é menos. Ela retirou o dinheiro de lá, menos R$ 440. E também pagou o seu mercado, foi de R$ 180. Então, menos R$ 180, que foi o dinheiro do seu mercado. E quanto é que vai ficar o saldo dela? Vamos descobrir agora, tá? Então, a gente só tem um valor positivo, o resto é negativo. Então, como é que fica? A gente vai subtrair, né? Lembra? Subtrai e coloca o sinal do número com maior módulo. Então, ó, 810 menos 520. Quero que ela tenha de negativo, tá? Quando a gente botar o dinheiro, a gente vai descobrir quanto é que ela vai ficar. Então, 0. 1 menos 2. Tem como? Não, então a gente vai pegar emprestado, tá? Então, aqui fica certo. Então, de 2 para chegar para 11, ou 11 menos 2, quanto é que fica? 9, né? 9. 7 menos 5, quanto é? 7 menos 5, ou 5 para chegar em 2, a gente tem 2, né? 7 menos 5, 2. Então a gente tem 290. Então o saldo dela nesse momento é de R$ 290, certo? Então ela tem nesse momento aqui um saldo de R$ 290. Só que ela foi lá e pagou o aluguel. O aluguel dela era de quanto? De R$ 440, tá? Então, olha, agora nesse momento o saldo dela é positivo, lembra? O número é maior. Então, ó, por enquanto, ela tem mais R$ 290. A gente ainda não descontou nenhum desse dinheiro, certo? Por enquanto, a gente já foi desse e foi desse. Então, vai riscando aí. Ela tem um saldo positivo de R$ 290. Então, agora a gente vai fazer o quê? Subtrair 400. A gente tem um número negativo de 440. Então, bora lá. 440, a gente vai subtrair e coloca o sinal do número com maior módulo. Então, 440 menos 290. Tá? Vocês podem fazer de outro jeito também. Vocês podem somar todos os negativos e subtrair com positivo, tá? Não tem essa ordem, então, porque a ordem dos fatores aí não vai alterar. Lembra das regras? Né? Então, a gente tem computativa, a gente tem associativa, tá? Então, a gente pode associar os números, a gente pode trocar os números de lugar, que não vai alterar o resultado, tá certo? Então, vamos subtrair aqui, ó. 0, não vai alterar. Né? Tem como subtrair aqui? Não, tem que pegar emprestado. Tá? Então, 3, e aqui fica 14. 9 para chegar em 14, quanto é que falta? Então, 9 para chegar em 14, falta 5. Né? 5 mais 9, 14. Tá? E 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1, ou 2 para chegar em 3. Né? Então, ela tem agora um saldo negativo, né? Porque o número maior é o de 440 de menos 150. Então, isso aqui já foi, esse saldo já foi embora. Então, agora ela tem um saldo negativo, vou colocar até aqui, um saldo negativo de menos R$ 150. Agora, ela pagou outra conta. Ela pagou outra conta de R$ 180. Então, agora, já que é um saldo já negativo, a gente vai somar e repetir o sinal, né? Então, a gente vai somar e repetir o sinal. Então, vamos pegar aqui, vou somar de novo. 180 mais 150, tá? Então, só vou colocar aqui o menos 150 para lembrar que esse é o saldo dela, nesse momento, tá? Então, vou somar agora, ó. 5 mais 8. 5 mais 8, 13, boa. Então, ó, somando os 3 aqui, ó, 1, 2, 3, né? 330. E repete o sinal, né? Então, o saldo no momento, o saldo que ela tem, né? Ou ele, né? Porque não disse é ela ou ele, tô falando sempre ela, mas não sei quem é. Então, o saldo é de menos, um saldo negativo de menos. Aí, quando a gente quer representar dinheiro, a gente coloca
o símbolo de dinheiro, né? 330 reais. E aqui os centavos, tá? Ou a gente pode só simplesmente colocar menos 330, que eu vou entender que você está dizendo que o saldo é negativo, mas tem que colocar e informar que isso aqui é o saldo dela, tá? E aí é o saldo negativo de menos 330 reais. Então a gente encerra as questões de soma e de subtração. Aí fica faltando só as de multiplicação, divisão para encerrar, certo?